Vamos lá. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um curso aqui do Casal Grávido, em nome do Hospital Santo Amaro. Hoje, convidando vocês, para falar um pouquinho sobre os aspectos emocionais, aqui, sobre esse período da gestação, parto, puerpério, que é algo que tem cada vez mais sendo discutido, falado sobre o pré-natal psicológico. Eu me chamo Vanessa, sou psicóloga aqui do Hospital Santo Amaro, faço parte do serviço junto com Thaís Viana e temos 2 estagiários também. Então, nós estamos aqui para oferecer esse suporte para todos aqueles que vêm aqui para ter o seu bebê, que tem alguma intercorrência. Então, oferecemos nosso acolhimento, realizamos avaliações, acompanhamento, no caso de bebês que chegam aí para a UTI neonatal ou precisam ficar internados por mais alguns dias, por entender a importância desse momento, do quão tem um turbilhão de sentimentos e de emoções aí nessa fase da vida do casal grávido. Então, é por isso que convidamos vocês hoje aqui para falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá? Pronto. Acho que foi. Pronto. Então, aqui, como falei para vocês, essas são as psicólogas do serviço aqui do Hospital Santo Amaro. Nós temos como supervisora e uma parceria do Núcleo de Experiência do Paciente, onde a gente está diretamente ligada à Jaqueline Maia. Então, nesse serviço, nós buscamos estar oferecendo como uma das nossas principais atividades, assistência a essa gestante, a essa puérpera, a esses familiares, a toda a sua rede de apoio nesse período que estão vivendo. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês sobre a gestação, vou tentar esclarecer algumas dúvidas que lançaram na caixinha de perguntas que a gente deixou lá no Instagram do Hospital Santo Amaro, está aqui comigo. Vou tentar responder ao longo da aula, tá certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca no chat aí para a gente. Eu vou tentar interagir aqui com vocês na medida do possível. Se continuar alguma dúvida também, no final a gente tenta retomar para esclarecer, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela descoberta e construção do vínculo. Bom, nesse primeiro momento, quando a gente fala da descoberta, da construção de um vínculo, nós precisamos levar em consideração que nem sempre essa gestação ela é planejada, nem sempre ela é desejada pelo casal, ou nem sempre ocorre diante dos planos, Às vezes se planeja e veio antes do que a gente esperava, ou suspendemos a medicação ou o método que utilizava, e quando a gente se deu conta foi muito mais rápido, não demorou muito como a gente imaginava. Então, existe sim aí um sentimento de ambivalência, nesse processo de descoberta. Desde a concepção do bebê, desde a notícia de que estão grávidos, já existe aí a construção de um vínculo. Esse ser, ele já passa a fazer parte dessa família, Então, assim, a gente precisa ter esse olhar cuidadoso de entender que essa relação, ela se estabelece desde essa notícia. Não é só no momento em que começa a sentir os movimentos, ou que, de fato, começa um acompanhamento, com a obstetra, enfim, todo o pré-natal, mas desde essa concepção. Alguns realizam testes de farmácia, e aí vão fazer o beta, mas esse processo de descoberta, desde o momento que se desconfia, já é um espaço onde há uma construção desse vínculo. Então, a gente chama atenção aí para o sentimento de ambivalência, onde existe uma felicidade muito grande para alguns com essa notícia, com a chegada desse bebê. Por outro lado, também, uma certa frustração, repulsa, raiva, medo, angústia, porque não foi planejado, ou porque não era o melhor momento, ou porque não sabe como vai ser a vida daqui para frente, pelas inúmeras transformações que vai passar na sua vida, seja no âmbito, pessoal, profissional, social. Então, é uma fase de transição, é uma mudança significativa na vida. É o momento em que você se dá conta que, a partir dali, vai nascer um ser em que vai depender de vocês, pelo menos nos primeiros anos de vida. Então, é, de fato, uma responsabilidade muito grande,
você passa a assumir ali mais um papel, não mais de homem, mulher, pai, mãe, pais, casal, família, né? Mas agora também como responsáveis, genitores de um novo ser. E também é importante a gente ressaltar aqui que, ainda que vocês já tenham passado por outras experiências, que seja o segundo filho, que seja o terceiro, ou até que seja o primeiro e que anterior teve alguma perda, né? Ou teve dificuldade mesmo de conseguir engravidar, cada gestação ela é uma. Ela acontece em um momento diferente da sua vida, ela acontece em uma fase diferente do relacionamento, né? Com pessoas diferentes ao seu redor enquanto rede de apoio, no momento da sua carreira profissional, que pode ser muito aquém do que você gostaria, ou até superando as suas expectativas. Então, realmente é muito singular, a gente precisa olhar cada gestação como única, como particular, respeitando e considerando cada gestante, cada família, cada casal, tendo em vista que existem muitas emoções aí, um misto de sentimentos que, de fato, mobiliza vocês, tá? Então, vamos pensar sobre, desde a descoberta, a construção desse vínculo nesse processo que requer, principalmente, uma atenção à saúde mental. E quando eu falo da saúde mental, são principalmente por esses fatores que eu comecei citando aqui, da descoberta, de como isso aconteceu, de como vocês estão se sentindo com essa notícia, né? Às vezes preocupação e medo da questão social, da influência disso na sua vida profissional. Então, a gente precisa estar atento à saúde mental, onde, às vezes, ainda que se tenha uma rede de apoio, tenha uma boa relação com o parceiro, a parceira, com quem você vai ter esse bebê, a gente precisa entender que um especialista da saúde mental se faz necessário em alguns casos. Nem tudo que você consegue ter liberdade, nem tudo que você consegue ou gostaria de expressar, você tem uma privacidade com aquelas pessoas, você tem uma certa intimidade, mas tem medo de falar ou de trazer à tona alguns sentimentos, alguns pensamentos que para outros podem trazer um julgamento sobre isso de forma negativa, né? Um olhar negativo sobre seus sentimentos, sobre o que você pensa diante do que está acontecendo com você. Então, um especialista da saúde mental vai poder te ajudar nesse processo, vai te auxiliar com um pré-natal psicológico, que é onde começa-se a falar sobre tudo que pode acontecer na sua gestação. Lembrando que quando a gente fala sobre tudo que pode, é porque cada gestação é uma. Eu não tenho como definir como vai ser a sua. E não tenho como comparar a sua com a de mais ninguém. Cada um vivencia de acordo com a sua realidade. Cada um vivencia de acordo com como gosta, como quer e como pode levar a vida. Então, a gente precisa levar isso sempre em consideração. Tá difícil essa notícia, não é tão simples assim para você estar vivendo isso, estar recebendo essa informação, né? Ainda que seja algo muito esperado ou não, pode ser uma frustração também. Não deixe de buscar um profissional, um psicólogo, ele vai poder te ouvir, vai poder te acolher e te auxiliar nesse caminho aí, que é a gestação, esse ciclo gravídico puerperal. Então, como eu comecei falando e citei sobre a rede de apoio, né? Na gestação em si, essa gestante, ela precisa de uma rede de apoio, tá? O esposo, o pai, o companheiro, a companheira, quem quer que você tenha ao lado para dividir a responsabilidade da concepção dessa vida, é uma sua rede de apoio. Mas, por vezes, essa rede de apoio ela também está fragilizada. Nem sempre ela vai ter condições de lidar com as demandas que surgem emocionalmente na vida dela e vai conseguir te dar esse apoio. Então, se cercar da família, família essa que seja referência para você de família, tá? O seu núcleo familiar podem ser amigos, padrinhos, tios, enfim, pessoas próximas a você, com quem você pode compartilhar, pedir ajuda, tá certo? É importantíssimo você reconhecer que nesse momento não dá para dar conta de tudo. Em outras fases da vida já é difícil. Imagine na gestação. Então, vamos entender que a gente precisa de uma rede de apoio, né? A gente precisa dessa rede para se fortalecer, para dar conta desse novo, para dividir tudo o que vai acontecer, porque a gente não tem como prever. Não existe um manual, né? Existem os médicos, por exemplo, como a equipe multiprofissional,
enfermeiras, algumas pessoas optam por doula, psicólogos, fisioterapeutas, que eles vão trazer orientações, que eles vão te dar o suporte necessário para que você saiba o que fazer, como conduzir a sua gestação, para estar se sentindo mais segura, né? Então, são exames importantes. Se você, por exemplo, tem algum sintoma diferente, uma dor de cabeça muito forte, sinais, febres, algum sinal de infecção, você faz o quê? Comunica ao seu médico, né? Ele precisa ser sua rede de apoio. Precisa ser alguém acessível para que você possa tirar as suas dúvidas. E é importante essa avaliação de perto, é importante ter esse acompanhamento para você se cercar dos cuidados necessários, tanto para você quanto para o seu bebê. Estamos falando, então, de duas vidas aí nesse momento, né? A de quem está gestando e do próprio bebezinho que está se desenvolvendo. Então, os cuidados com a saúde são importantes. A nutricionista, por exemplo, vai ter os cuidados com a alimentação. Fisioterapeuta, que vai desde o cuidado mesmo, né, com a própria gestante, ao pensar em fisioterapia pélvica, enfim, que é uma questão de planejamento de parto, por vezes, para quem quer ter parto natural. Essa decisão, aos poucos, também vai mobilizando emocionalmente. Então, ter essa equipe multiprofissional vai te trazer mais segurança nesse momento, para tornar mais leve e possível, dentro do possível, tá? Para a sua realidade, para esse seu momento de vida. E os amigos, porque diante da gestação, né, amigos também contam como rede de apoio. Às vezes representa até alguém mais próximo, mais íntimo, com que você pode compartilhar desse momento da sua vida. E os amigos também trazem essa referência da questão social, né? Da interação. Nesse tempo de pandemia, a gente está com esse distanciamento. Mas ainda assim, existem meios que a gente pode se aproximar desse outro, desse amigo, desse familiar, para que a gente divida esse momento que estamos vivendo, mesmo nesse contexto, né, que exige da gente essa demonstração de afeto, de carinho à distância. Aqui eu vou trazer um videozinho para vocês, onde ela fala um pouquinho sobre a importância dessa rede de apoio, de alguns pontos a se pensar desde a gestação, planejar, falar sobre, expressar, para daí sim você poder viver a sua gestação tentando, né, ter um equilíbrio maior, uma regulação emocional melhor, mais adequada e saudável. Ainda falando no processo de preparação para o parto, uma coisa que eu gosto bastante de trazer para o casal e falar durante a gestação é a respeito do puerpério. Eu acho importante a gente olhar para os processos emocionais que estão sujeitos a circular, se manifestar no puerpério. Eu acho importante a gente falar do operacional da casa, sabe? Quem que vai trocar o lixo do banheiro que vai, muitas vezes, encher 10 vezes mais rápido? Quem que vai dar aquelas maquinadas de roupa extra que tem quando você tem um bebê em casa, né? Quem vai cozinhar para essa puérpera que é uma pessoa que precisa se alimentar para produzir um leite legal, né? Tá descansada para os hormônios da amamentação circularem, né? Quem é essa rede de apoio das pessoas dessa comunidade? Enfim, olhar para isso, porque se você tiver que lidar com isso na hora, sabe, é muito mais delicado. Claro que a gente não tem como saber como que vai ser o puerpério de cada um, porque a mesma mulher, o mesmo casal pode passar por processos de puerpério diferentes com a chegada de cada filho, né? Sempre é diferente. Mas a gente tem como se organizar, até financeiramente, para isso, sabe? Se possível, fazer escolhas que contemplem muito mais um cuidado com a mulher no puerpério, algum atendimento de uma pessoa que cuide dela, ou do companheiro, ou dos dois, pessoas da família, né, e amigos que possam ir oferecer um cuidado, oferecer um auxílio, enfim, montar essa rede de apoio. E sobre isso, a gente pode falar durante o processo da gestação, durante o processo que a gente chama de preparação para o parto, mas que não é só preparação para o parto, né? É de se preparar para a nova fase, se preparar para esse rito de passagem que é o parto e tudo que vem depois, né? E que, na real, não existe uma preparação, assim, objetiva da gente saber o que vai acontecer, mas é um olhar para aquilo que vai se apresentar e um entendimento de que a gente pode, com presença, com organização, com apoio, com informação,
viver aquilo de um jeito mais proveitoso, gostoso, cuidado. Então, com esse vídeo, né, eu trouxe um pouquinho do que a gente pode estar falando desde então. A gente não precisa esperar o parto chegar, o nascimento do bebê, para começar a pensar em possibilidades para fortalecer essa rede de apoio, para saber com quem contar, para tentar se organizar dentro do que lhe é possível, dentro do que lhe é exposto. E, às vezes, no pré-natal psicológico, isso pode ser trabalhado para aqueles que buscam esse acompanhamento, essa avaliação. Então, é uma maneira de você tentar se preparar de mais uma forma, né? Você tentar garantir mais um cuidado contigo e com este bebê para esse rito que é a gestação, o parto, o puerpério e todos os aspectos emocionais que estão envolvidos aí nesse momento. E, claro, lá desde a descoberta, né, o fortalecimento desse vínculo, a criação de um vínculo de fato, ele vem se dando e na sua gestação também tem algumas representações disso, né? Primeiro que é o processo do ciclo vital do ser humano. Mudanças e ajustes de papéis na dinâmica dessa família serão realizados sem dúvidas. Primeiro que naquele espaço ali vai começar a enxergar um berço, né? Vai começar a se pensar numa cômoda, num espaço para esse novo ser. Por vezes se pensa num novo lar, na nova casa. Então, alguns ajustes vão ser necessários, desde uma questão mesmo organizacional, assim, daquele espaço, daquela estrutura, também para uma questão emocional, né? A gente está falando aqui de aspectos conjugais, de aspectos sociais, profissionais. Então, a gestação ela tem as suas representações, ela tem os seus impactos, ela exige mudanças significativas que trazem consigo também uma carga emocional significativa. Para a mulher, por exemplo, né, para a maioria das mulheres, vem essa responsabilidade de gerar um filho. Elas se sentem responsáveis por tudo. Elas acreditam que tudo depende dela, do que ela faz, do que ela come, de como ela se cuida, do modo como ela dorme. E isso traz algumas fantasias também. Isso traz uma carga, né, emocional que precisa ter um olhar cuidadoso, que precisa ser ofertado uma escuta, precisa estar atento para essa carga emocional, para a gente identificar como ela está lidando com isso, porque existem gestações e gestações, mulheres e mulheres, né? Algumas, por ter mais de um filho, se sentem até mais tranquilas na segunda experiência, outras nem tanto. Algumas assumem essa responsabilidade para si como única, outras conseguem contar com a rede de apoio, delegar, mas é um misto de sentimentos, como eu trouxe, né? Assim, de ser responsável, de achar que tudo e qualquer coisa que possa acontecer seria culpa, né? Porque o sentimento de culpa geralmente aí vem com o nascimento dessa mãe. Descobriu que a mãe geralmente traz um sentimento de culpa. E eu aproveito aqui esse espaço para trazer que a culpa, ela não vai te definir, ela não te define. Ainda que você tenha esse tipo de sentimento, ainda que você tenha pensamentos que lhe leve a sentir desse modo, né, culpada, precisa dividir isso com o profissional, com a sua rede de apoio, para a gente te ajudar a desconstruir e não deixar que esse tipo de pensamento traga para você um sofrimento maior do que o real mesmo, do que o de fato tem evidências que estão associadas a algo que depende de você ou que pode ter ocorrido em função de um cuidado excessivo ou de algum tipo de alteração, né, que realmente está associado aí à mulher, à mãe. Então, a gente precisa ressaltar aqui também que, além dessa responsabilidade de gerar um filho, tem as transformações corporais, né? O meu corpo, enquanto mulher que está gestando, muda, e muda significativamente. Eu não sei até quando minha barriga vai crescer, os meus seios, dói, tenho desconforto para dormir, né? Como é que eu vou me adaptar com essa barriga enquanto cresce? Há alguns mitos sobre poder dormir, não poder dormir de um modo ou de outro pode ser prejudicial para o bebê. Então, uma forma de te ajudar nesse processo é buscar a orientação do seu médico sobre esses mitos para desconstruir, né? No pré-natal, a gente também pode estar, no psicológico, pode estar te ajudando a ressignificar isso, a realmente desconstruir essa ideia
né, que você pode ter aí por uma questão familiar, social, e opiniões tem bastante das pessoas que nos cercam, né? Ou que já viveram essa experiência, ou até que trazem de pessoas outras. Ah, fulaninha me disse que foi assim, ciclano passou por aquilo. Então, assim, tem muitas pessoas com opiniões para oferecer, com experiências diferentes, e isso tanto pode te ajudar, quanto também pode ser algo que traga um sofrimento emocional, uma comparação, tá? E um desconforto diante do seu processo, porque pode trazer o sentimento de inadequação. Fulano e ciclano se sentiram assim, eu não estou passando por isso, ou eu não me sinto assim. Será que tem algo de errado? Será que porque está acontecendo comigo desse modo, não está tudo bem? Então, a gente pode te ajudar nesse processo para que você não tome para si como verdade a experiência do outro, para que você não compare a sua experiência com a do outro, no sentido de achar que o outro viveu aquilo porque é o certo, porque é o esperado, e que o seu modo de viver não, tá? Então, a gente pede muito cuidado para vocês nesse processo das transformações corporais, porque também tem uma mudança significativa, né, das questões hormonais aí, que fogem ao controle. Então, até quando esses hormônios estarão à flor da pele? Algumas mulheres ficam mais emotivas do que outras, algumas, né, têm mais enjoos do que outras. Então, assim, a própria gestação em si, ela traz diversas transformações corporais, emocionais e o impacto também na vida profissional. Que essa mulher, a partir do momento que ela se descobre gestante, ela já busca tomar e adotar alguns cuidados. As orientações médicas em si já falam sobre atividade física, né? Até o que é indicado, o que não é, sobre peso, enfim, alguns cuidados que são importantes. Então, isso já impacta, às vezes, até no próprio trabalho que ela exerce, a depender de qual seja a sua atividade laboral. Então, existe aí a necessidade de ajustar, de se reencontrar ou de se reinventar, né? E esses ajustes, esses impactos na vida profissional, isso também ressoa para a mulher emocionalmente. Porque eu começo a me deparar, como será no meu trabalho agora? Eu vou ser útil ainda, né? Até quando eu vou conseguir trabalhar? E depois da licença, né? Eu vou conseguir férias, não vou conseguir? Com quem vai ficar esse bebê? Quando eu retornar para o trabalho, como é que vai ser? Como é que eu vou conseguir lidar com isso? Então, já começam a surgir aí muitos pensamentos, né? Em torno desse momento, dessa fase da vida que é a gestação, desde a concepção do bebê e durante todos esses 9 meses, né? Que geralmente os bebês aí esperados naturalmente no trabalho de parto é a partir da 38, 39 semanas. E para o homem, mas visando o homem aqui como um parceiro, né, como companheiro, como outro genitor, genitora, a gente entende que ele geralmente é visto pela sociedade com o papel de protetor e provedor, né? O homem é quem vai proteger, é o homem que vai ficar responsável por prover a casa, por ter esse papel de assumir, de se responsabilizar, uma vez que essa mulher passa a estar gestando, passa a ter uma outra vida ali, que é dessa relação, fruto dessa relação. Aqui, apesar de que hoje a gente já consegue trazer mais, né, esses papéis para uma atividade mais dividida, assim, né? Não ter essa questão tão distorcida de que o homem é que tem que proteger, é que tem que prover e que tudo depende dele e que ele é o responsável por tudo também não. A gente tenta dividir essas responsabilidades, né? Mas de fato, uma vez que a mulher está gestante, ela pode ter algumas restrições, ela precisa de alguns cuidados que, por vezes, esse parceiro, essa parceira vai precisar assumir. Então, por isso é visto não só historicamente, né, socialmente, por uma questão mesmo deste outro ser protetor, ser provedor, oferecer os cuidados, ou até mesmo de acionar outras pessoas da rede para poder estar auxiliando essa gestante no que ela precisa de cuidado, de acolhimento, né? Então, vem toda essa representação para o homem também. O homem, quando ele se dá conta, né? Alguns geralmente relatam aqui que a ficha cai depois que o bebê nasce, mas para outros não. É lá atrás, desde a questão financeira, que precisa mudar esse planejamento, desde as compras que precisam ser feitas. Então, assim, essa representação para o homem também tem um peso, né? Significativo. Exercer essa paternidade, como é que eu vou exercer? Como eu serei enquanto pai? Então, se criam muitas expectativas em torno deste novo papel que irá assumir,
para o homem tem essa representação, né? E quanto a esse casamento, quanto a essa relação, a gente precisa trazer que para o casal, para esses novos indivíduos, enquanto assumindo esse papel de pai, de mãe, eles vão ter uma mudança e uma nova adaptação nessa relação também. Essa relação vai ter novos ajustes, porque é uma realidade diferente. Tem ali um outro ser que passa a fazer parte dessa dinâmica, né? A própria relação sexual tem alguns impactos também. Alguns ficam mais receosos, outros têm algumas outras fantasias. Então, assim, busquem um médico, esclareçam, tirem as dúvidas de vocês, não alimentem as dúvidas, porque ter dúvidas muitas vezes quer dizer estar mais ansioso, porque quando a gente tem dúvida, essa ansiedade ela se exacerba. A gente ali precisa buscar uma fonte segura, esclarecer, perguntar, não ter vergonha de perguntar, porque aquela equipe multiprofissional está ali para lhe assistir, para lhe esclarecer. Então, não tenha dúvida de perguntar, esclareça do que pode, o que é indicado, o que se espera, para que você se sinta mais segura e não fragilize tanto também essa relação, né, entre o casal. Não só nas questões, né, sexuais, como também na relação do dia a dia, da própria rotina, uma vez que a gente está falando aqui sobre os aspectos emocionais. Então, se esses aspectos emocionais para os dois ali estão um misto de sentimentos, se tem uma ambivalência nesses sentimentos ali, um misto de emoções mesmo, então os dois podem acabar tendo dificuldade até para se comunicar, né? Até para falar sobre isso. Então, assim, há uma mudança importante, há impactos emocionais como consequência desse evento que é a gestação. Bom, falando da gestação, falando das suas representações, do impacto, né, na vida do homem, na vida da mulher, na vida desse casal, então a gente precisa pensar aqui também sobre esse ciclo gravídico, né, esses trimestres aí, que são tão importantes, cada uma com suas particularidades. Partindo desse primeiro trimestre, onde a notícia da gestação, como eu trouxe, já traz os seus impactos emocionais, né, para a mulher, para a sua rede social. Lembrando que esses impactos ainda fogem de algo mais palpável, de algo mais concreto, quando a gente pensa no corpo, né, na barriga. Porque as alterações corporais, elas já acontecem, mas elas são ainda discretas. Algumas mulheres sentem mais do que as outras, né, essas alterações, mas elas ainda são mais discretas. Esse bebê ainda não tem, de fato, os movimentos ali, então ainda está nesse processo de formação desse novo ser para se apropriar, para sentir, se vincular de uma outra forma, né? De uma maneira mais direta, palpável, que é o que geralmente começa a se sentir a partir do segundo trimestre. Então, assim, nesses 3 primeiros meses, as alterações elas são mais discretas em relação à barriga, ao crescimento do bebê, mas nesse período, em contrapartida, muitas mulheres passam pelos maiores desconfortos, né? Os enjoos, náuseas. Muitas mulheres se dão conta assim das dificuldades para dormir por vezes, não conseguir se alimentar. Então, assim, a gente percebe que há um impacto nesse início que vai, né, no caminho contrário em relação ao próprio corpo. Porque as alterações no sentido de desenvolver esse bebê, de crescer essa barriga ainda é discreta, mas existem outras alterações, né, fisiológicas mesmo, que já são significativas. E aqui também, por vezes, existem muitos pensamentos no sentido de a mulher, mesmo que ela tenha planejado essa gestação, mesmo que ela sempre tenha sonhado em ser mãe, nesse momento pode gerar um conflito do queria ser mãe, gostaria de engravidar, mas não gostaria de estar passando por isso. Nossa, de tantos enjoos, de tanto mal-estar, em alguns momentos desejar não estar grávida, desejar que por algum momento estivesse sem aqueles sintomas. Então, isso chega a afetar emocionalmente a mulher. Isso gera tantos desconfortos que, de fato, a gente pode compreender o que antigamente se dizia, né? Ah, gravidez não é doença. Já muito se ouviu falar disso, e de fato ela não é doença, mas não quer dizer que diante da gravidez, da gestação, não existam sintomas em que algumas mulheres se sintam tão desconfortáveis, algumas inclusive
chegam a passar por internamentos, hiperemese gravídica. Então, assim, não é doença, mas com ela podem vir sintomas, sim, e algumas situações desconfortáveis que a mulher precisa lidar. E nesse momento gera um desgaste. Não é confortável estar ali tentando comer sem conseguir se alimentar. Aí você não consegue se alimentar e vem aquele pensamento: não estou me alimentando bem, como é que meu bebê vai desenvolver? Não consigo me alimentar. E se acontecer alguma coisa com a minha gestação, porque eu não estou me alimentando bem, né? Por outro lado, eu tento me alimentar, mas eu enjoo, eu fico nauseada, e agora? Então, assim, olha como fica um misto, de fato, de sentimento ali, entre o querer, o desejar, o amar, e em alguns momentos é repudiar mesmo, é tomar como se fosse aversão a esse processo, porque é uma fase delicada, é uma fase desconfortável, mais para alguns até do que para outras, mas ela existe, a gente não pode desconsiderar. Então, a gente precisa estar atento e dizer o seguinte: entendo o que você está passando, acolha os seus sentimentos, né? Se expresse, divida comigo, para que a gente possa entender até melhor o que de fato está se manifestando aí, quais são esses sintomas, do que é real, do que é emocional, para eu tentar te ajudar nesse processo, para que você se sinta mais confortável, mesmo diante desses sintomas que por vezes não tem como controlar, né? A orientação médica pode ser utilizada ou não a medicação, mas assim, às vezes até o emocional fragiliza ainda mais. Então, esse olhar para como você está vivendo isso psicologicamente, ele é importante. No segundo trimestre, já há uma nova adaptação, né? Consequentemente, já tem a descoberta aí desse sexo, de que bebê é esse, alguns rituais de chá, revelação, né? Então, há um momento, de fato, também da identidade desse bebê, porque até então os pais, geralmente, pensam sobre este nome, né? Que nome nós daremos? Se for homem, se for mulher, como vai se chamar? Então, tem essa discussão, essa expectativa em torno dessa descoberta, para comprar um enxoval, para receber os presentes, né? Dos familiares, amigos, enfim, todos aqueles que querem participar de alguma maneira deste momento de vocês, enquanto casais. Então, há de fato essa adaptação a essa nova fase. O bebê, né, o feto, ele já é sentido, ele já pode estar fazendo parte da família ali, ele ser inserido nessa nova rotina. Uma vez que ele se mexe, convide, né, esse seu parceiro, essa sua parceira, esse outro genitor a participar desses momentos, a sentir mexer. Isso também fortalece o vínculo com ele. Uma vez que essas transformações, né, essa vivência direta no corpo da mulher, vocês são incentivadas ou devem incentivar o que o outro também participe, sinta, esteja presente, faça parte, para que para ele aquela ficha ali possa ir caindo também, né? É importante também essa comunicação, ouvir a voz, se tiver o hábito de cantar para o bebê, de botar músicas para criar um ritual, uma rotina, algum momento mais de vocês, de se conectarem, façam isso. É bacana, é importante. E essa vinculação ela já existe com o passar do tempo, em que vai desenvolvendo, vocês vão fortalecendo. Então, nesse segundo trimestre, esse bebê já passa a fazer parte dessa rotina. Emocionalmente, a gente fala que no segundo trimestre é o período mais estável, tá? A gente entende que a fase da descoberta, de grandes transformações ali, de alguns sintomas já aconteceram. Então, ali está no processo agora de descoberta de sexo, compra de enxoval, está emocionalmente mais estável, até esse terceiro trimestre chegar. Esse terceiro trimestre traz consigo uma ansiedade. Ansiedade, essa que já é esperada, né? Até porque está na iminência do parto, assim, de entrar em trabalho de parto, de chegar ao final desse ciclo. Então, essa ansiedade diante dessa proximidade, ela já começa a tomar uma outra proporção. Então, também vem aí os medos desse momento. Como será o parto? Será que eu vou conseguir um parto natural? Não vou? Né? Como vai ficar meu corpo depois disso? Há, de fato, essas indagações. A mulher tem a sua vaidade também, né? Tem o amor próprio, então precisa se apropriar do que está acontecendo, buscar informações sobre o que pode acontecer, mas reforçando sempre a ideia de viver um dia de cada vez. Não vamos antecipar esse sofrimento.
Vamos falar daquilo que pensamos, do que temos dúvida, do que já ouvimos, vamos esclarecer, vamos estar muito ligados à nossa equipe multidisciplinar, que vai esclarecer para a gente as dúvidas, que vai nos trabalhar para que o parto aconteça da melhor forma possível, né? Que busque realizar o desejo desse casal, para que aconteça dentro daquilo que eles criaram de expectativa. E o que eu estou falando de buscar isso não é uma garantia, é uma maneira de expressar os seus desejos, de você ser ouvido e avaliado o que vai ser possível, né? Porque o corpo tem o seu tempo, o bebê tem o tempo dele, e ele vem muito para mostrar isso nesse processo da gestação, né? Que isso, as coisas vão começando a deixar de acontecer no seu tempo, como você planejava. Agora tem um outro ser aí fazendo parte, mudando e reorganizando essa rotina e essa relação, né, do casal e de toda a família diariamente, né? Então, pensando nessa finalização desse ciclo vital ainda dentro, né, intraútero, a gente precisa entender que é um momento de uma ansiedade maior. É um momento muito esperado, é um momento de transição também, e a questão hormonal é outro ponto super importante nesse momento, porque vai se aproximando do parto, com a saída do bebê, há de fato, né, uma alteração significativa aí, e lidar com tantos hormônios, com tantas mudanças, com tantos ajustes, não é nada fácil, não é fácil. A gente, às vezes, tem uma ideia, né, romantizada da gestação, romantizada do parto. Cada um tem a sua experiência, cada um vive como é possível. Busque se cercar dos cuidados para que você esteja seguro, para que você expresse os seus desejos, mas pense em outras alternativas, em plano B, para que a gente possa lidar com as possíveis frustrações que esse momento pode trazer. Que tanto pode acontecer como você espera, como não. E não quer dizer que, por não ter sido o plano A, foi um desfecho ruim, tá? A gente precisa levar em consideração a saúde materna, a saúde desse bebê. Então, a gente precisa, nesse momento, também falar sobre isso, né? Compartilhar as informações, os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas idealizações, as suas expectativas, para que juntos a gente possa ir definindo esse plano de parto. Aqui eu reforço, né? Eu trago esse ponto sobre a gestação na pandemia, porque eu venho falando de todo esse ciclo, mas na pandemia há uma mudança importante. Com a pandemia, existiu, de fato, uma frustração, existiu uma restrição muito grande para esse casal grávido. Primeiro, porque a exposição, né, hoje é um risco maior, né, para contaminação da Covid-19. A gente precisa pensar que chá de bebê, por exemplo, chá revelação, tudo isso que antes era ali cercado de pessoas que dividiam, que confraternizavam esse momento, que organizavam esse momento junto com você, agora estão mais distantes. Não é menos amor, pelo contrário, hoje é uma expressão de amor, né? Estar mais distante é uma maneira de você demonstrar cuidado com o outro, você evitar essa exposição, essa proximidade, mas que isso reflete também para essa gestante, que sente falta, né, de poder dividir, de poder aglomerar para estar ali, dividindo essa fase da vida tão esperada, ou esse momento que, de fato, gostaria de ter os seus próximos, até para se sentir acolhida, querida, amada. Então, assim, existe sim uma frustração, existe uma necessidade de ressignificar tudo isso. Eu achei super interessante, né? Porque nesses 2 últimos anos a gente percebe como as pessoas se reinventaram, conseguiram fazer charreatas, que passa no carro, entrega a fralda, dá tchauzinho de longe. O chá revelação acontece hoje por lives, por Zoom. Então, assim, existem outras maneiras de poder, umas novas configurações ou novas possibilidades de poder fazer esses ritos, né, que fazem parte da gestação para aquelas que desejam. Então, a pandemia veio aí tanto para trazer essa ressalva do quão precisa se fortalecer, se cercar com a sua rede de apoio, né, mesmo que à distância, ou também valorizando e dividindo com aqueles que você tem próximo ali, que você pode dividir, compartilhar.
Então, esse contato, ele é importante. A gente sabe que a demonstração de afeto, por muito tempo se deu e é, de fato, expressado através do abraço, do toque, né? E agora a gente precisa aí estar ressignificando e é frustrante, é difícil, né? É um momento muito delicado. Fica muito mais sensível esse casal grávido, né? As gestantes em si se sentem muito mais vulneráveis. Então, assim, eles requerem, vocês, né, precisam realmente, assim, de mais carinho, de mais atenção, do modo como é possível hoje. Então, requer, assim, estar buscando essa rede de apoio também, acionem as pessoas, dividam o que estão sentindo falta, busquem, através da tecnologia, se aproximar daqueles que vocês amam, realizar, né, os seus desejos desse período que você está vivendo, porque é super importante para você e é super importante para todos aqueles da sua rede de apoio que gostariam de estar mais próximo. Então, com essa pandemia, aumentou-se também o nível de ansiedade, né, de medo, de preocupação, dobrou-se os cuidados. Então, assim, de fato, são novas possibilidades, novas configurações, mas que não anulam que, para isso acontecer, se deu muito por frustrações, por momentos de tristeza, né, de angústia, porque passar por isso, na sensação de, poxa, eu poderia estar vivendo de forma diferente, poxa, eu queria que tivesse mais pessoas nesse momento com a gente, né, enquanto casal grávido, para comemorar, para dividir, enfim. Então, assim, não é fácil passar por isso, é uma situação delicada, mas que a gente precisa avaliar riscos e benefícios, né, desse momento tão particular que você está vivendo, e diante disso, buscar os instrumentos e os recursos que temos hoje para tornar possível, sem tamanho risco, para você, para o seu bebê e para os outros também, né? Que é importante a gente pensar sempre nesse cuidado em relação ao outro. Aqui, nessa parte do ciclo gravídico, parto e nascimento, vamos falar sobre as fantasias e expectativas em relação a esse momento, né? É muita emoção em relação ao momento do parto, o medo desse momento, do que pode acontecer, de como vai acontecer. Por outro lado, a ansiedade em relação à chegada desse bebê, né? Que ele chegue bem, que ele venha com saúde, que não tenha nenhuma intercorrência com ele. Então, assim, existem muitas fantasias, muitas expectativas em torno desse momento, desse parto, que às vezes é planejado, cria-se uma ideia, por exemplo, de maneira mais inflexível de querer um parto natural, né? Ou só querer um cesáreo. Eu sugiro que vocês, com o médico de vocês, dividam, escutem, pensem em possibilidades e depois entrem no consenso onde o parto ideal é o parto possível. Porque quando vai chegando nesse finalzinho da gestação, podem ter alterações, né? Pode vir ao momento, por exemplo, do trabalho de parto, e o bebê pode não ter encaixado. Então, existem vários motivos, existem vários fatores que podem alterar esses seus planos, que pode frustrar essa sua ideia de como gostaria que o parto acontecesse. Então, assim, pensar que o parto ideal é o parto possível já vai te ajudar a elaborar melhor esse plano e também se organizar emocionalmente para esse momento, tá certo? Quanto ao nascimento do bebê, de fato, ali se concretizando tudo aquilo, né, que nos 9 meses foi planejado, foi pensado, foi organizado, foi ajustado, mas que com o nascimento traz também novos ajustes, porque com a chegada do bebê influencia diretamente nessa rotina que até então estava sendo reorganizada, mas que ainda é sobre um maior controle, digamos assim, de vocês, por ele estar em intraútero, então conseguiam ali organizar, tentar, diante do tempo de vocês, né, executar suas atividades, suas funções, mas com a chegada desse bebê, há uma mudança significativa, há uma mudança importante. Ele chora pelo dengo, chora de fome, chora porque está sujo. Então, assim, existem várias formas de se comunicar com o outro, um adulto, né, os pais, mas com o bebê, a forma que ele tem de se expressar, de se comunicar, é o choro. Então, existem vários tipos de choro aí, e até que vocês vão identificando o que cada choro representa, qual a necessidade do seu bebê, o que ele está querendo naquele momento. Isso leva tempo, né? E isso não é algo que vem um manual pronto. Como fazer? Como reagir? Assim
é a melhor forma. Não. A melhor forma é aquilo que você pode oferecer, é aquilo que é possível para você. É a maneira onde você pode entregar o seu melhor em prol do seu bebê, do seu filho, buscando, né? Tá oferecendo o melhor cuidado para ele também, se cercando dessa rede de apoio, porque em alguns momentos pode ser muito difícil para você tanto estar se cuidando nesse resguardo, nesse pós-parto, quanto cuidar de um bebê também. Então, é importante estar aí compartilhando nesse momento dessa função, né? Criando esse novo vínculo aí com os seus familiares, com o seu bebê. Então, a chegada de um novo ser muda completamente a dinâmica dessa família, a comunicação entre elas, por vezes, também é comprometida, porque o bebê chora, o bebê chama, aí um está exausto, não conseguiu dormir bem, não conseguiu descansar, não está conseguindo se alimentar, não tem tempo nem para escovar o dente. Então, assim, olha quantas coisas vai realmente tirando você, te desorganizando, né? Te tirando do eixo, nesse sentido de que antes você seguia a sua rotina de maneira mais organizada, você tinha um controle maior sobre isso. E agora você precisa acionar a sua rede de apoio para que você consiga fazer ao menos o básico, cuidando de você, da sua higiene, da sua alimentação, porque requer aí outras demandas. Quando a gente fala desse nascimento do bebê, a gente pensa que se você não se alimenta bem, se você não se hidrata, se você não descansa bem, isso interfere diretamente na produção de leite. Então, aí vem a cobrança do não estou produzindo tanto leite, será que é por conta da minha alimentação, né? Então, cria-se uma bola de neve. O estresse ali, a cobrança, o sentimento de culpa, somado a outros fatores, acabam trazendo ainda mais sofrimento do que tudo aquilo que você já tem ali para viver. Então, entenda que essa frase, ou essa fase, é de fato um período de aprendizado. Não é algo que só instintivo você vai dar conta, você vai dominar, não. Você vai dar conta porque você vai fazer o seu melhor, mas você não precisa dar conta de tudo e não precisa buscar o ideal de perfeição, né? De que para eu dar conta de tudo, eu nunca posso estar cansada, eu nunca posso pedir ajuda. Não, não vá por esse caminho, porque isso gera um sofrimento, e isso foge à realidade, tá? Vamos desconstruir esse papel aí, essa ideia de que a mulher é, de fato, a responsável por tudo, apesar de estar à frente da maior parte dos cuidados, ela também precisa ser cuidada, então ela precisa também dividir aí as outras atividades que forem possíveis, né? Como citou lá no primeiro vídeo que eu passei para vocês, falando sobre a organização da casa, outras funções que possam tornar, né, menos cansativo, menos desgastante, menos doloroso esse momento, tendo em vista que já existem vários fatores hormonais ali, que de fato já trazem um impacto, né? Então, vamos pensar que essa mulher, em plena função materna, nesse exercício mesmo, que é cuidar do bebê, que é amamentar, né? Vamos ver de que maneira ela pode contar com essa rede de apoio, porque ela precisa descansar. Esse nível de cobrança não pode ser tão rígido. Então, vamos aí pedir ajuda. Se for necessário, busque um psicólogo, busque um profissional especializado para dividir esse momento. Entenda que a sua rotina você vai administrar da forma como é possível. E hoje, que temos atendimento online, por exemplo, isso facilita muito. Você pode fazer, né, de onde for melhor para você, de onde for possível para você, ter esse espaço seu para se expressar, para falar, para ser escutada, para ser acolhida, é importante, certo? Então, dividam, porque é de fato um divisor de águas desde a gestação, desde a concepção desse bebê até o parto e o nascimento dele. Aqui eu trouxe algumas alterações mais frequentes, né, nesse período da gestação. Primeiro vem o estresse, porque de fato fica mais vulnerável, torna mais cansativo aquele momento. Então, por vezes se sente mais estressada mesmo durante a gestação. Vem o estresse da questão da privação do sono, né? Então, o fator de estresse aí é algo que está em primeiro lugar das alterações emocionais mais frequentes nesse período perinatal. Depois vem a alta ansiedade. A ansiedade, ela faz parte de todos nós, indivíduos, todos os seres humanos têm ansiedade. A alta ansiedade
é um nível que está acima do esperado, do saudável, é que preocupa. Esse sim chama atenção. Se você se depara com situações onde está extremamente ansioso, isso está te trazendo prejuízos, né, na realização de atividades, está te trazendo prejuízos porque não consegue descansar, não consegue desacelerar, procure um profissional e faça uma avaliação, porque aí sim foge do que é esperado, foge desse contexto de transformação, né, hormonal, de ajustes, porque quando esse índice ele torna-se disfuncional, a gente precisa estar atento para evitar outras psicopatologias que podem desencadear aí nesse período perinatal. E sintomas da depressão, que podem surgir, sim, ao longo da gestação, né? É muito conhecido a depressão pós-parto, mas que hoje, no DSM, já foi atualizado como depressão perinatal, porque esses sintomas eles podem surgir desde a gestação. Então, esses sintomas de depressão ele pode vir através de fator multifatorial, né? São vários fatores que influenciam, mas assim, pode ter o fator desencadeante, que é a gestação, onde você se vê, de repente, sem estar trabalhando, e aí não se sente tão útil, ou não se acha tão produtivo, ou precisa abdicar de momentos de lazer, de momentos que eram prazerosos para você, e aí começa a vir essa apatia, né? De fato, ficar mais introspectivo, não ter mais vontade de nada, a dificuldade de se alimentar acaba te tirando o apetite depois de uma maneira mais, como é que eu posso falar, exacerbada, não é algo mais tão pontual. Então, vamos observar esses sintomas que podem ser de depressão, né, que é algo que chama atenção também durante a gestação. Então, são transformações, são mudanças importantes e significativas, não só biológicas, como também emocionais, psicológicas. Então, esses 3 fatores são os principais. Eu acredito que algumas aí podem ter se identificado, né? E não é só para a mulher, não, é para o homem também, né? Porque, por vezes, essa mulher acaba demandando mais desse parceiro, dessa parceira, então gera mais estresse, tem uma dificuldade maior de comunicação. Então, existe aí, né, o casal grávido justamente porque os dois passam a viver e dividir isso. E os sintomas, algumas vezes também, já tem estudos que mostram que os homens vivenciam, né? Então, vamos dividir, vamos falar sobre isso, vamos buscar ajuda, porque já é uma fase tão delicada e a gente está se vendo diante dessas situações, né, que são realmente de alterações emocionais importantes no nível de comprometimento. Vamos buscar ajuda, porque vocês podem ter com quem contar, né? Existe tratamento, existem técnicas que auxiliam vocês nisso. Uma das perguntas da caixinha foi até sobre isso, assim, como lidar com essa ansiedade? Bom, a ansiedade, a partir do momento que ela é prejudicial, você precisa buscar um profissional para trabalhar a sua ansiedade com técnicas, para entender o que está desencadeando a ansiedade a esse ponto, se é necessária a avaliação de um psiquiatra ou não. Existem técnicas de meditação, de relaxamento. Então, assim, como tratar a ansiedade é algo muito particular. A gente não tem como definir aqui, eu te passar uma formulazinha pronta do que fazer, né? Mas buscar sempre avaliar esses pensamentos que estão te deixando tão ansiosas, o que você tem se questionado, pensar sobre os seus pensamentos. Esse é um dos exercícios para a gente identificar ali em que momento, em que circunstâncias ou quais as situações que estão desencadeando tal nível de ansiedade. E se realmente estiver difícil para lidar com isso, buscar uma ajuda profissional, tá? Existem técnicas para a gente trabalhar a ansiedade, o estresse e, inclusive, os sintomas de depressão. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho, né, sobre essas psicopatologias da gestação e do puerpério, que são também as mais conhecidas, as mais divulgadas, que são baby blues, né, ou a tristeza materna. Essa alteração, ela acomete de 60% a 80% das mulheres. Nossa, então todo mundo tem esse transtorno, todo mundo tem esse diagnóstico? Não. Não é bem assim. Nem toda alteração significa um transtorno. Existem pessoas que têm traços, existem pessoas que vivenciam de maneira mais intensa e mais frequente. Então, isso tem um diferencial importante, né? O que a gente precisa avaliar? Possíveis sintomas como estado de labilidade emocional, humor rebaixado,
a fadiga, né, que é a sensação de cansaço, de exaustão, a ansiedade, a dificuldade em se concentrar, dificuldade para dormir, o nível de irritabilidade, episódios de choro. Esses sintomas, eles geralmente se apresentam entre o terceiro dia, né, que essa gestante chega em casa com o bebê, ou o sexto dia após o parto, podendo durar de 2 a 3 semanas. Essa fase do baby blues, desses sintomas, é uma fase de adaptação. Pense que é tudo novo para os dois, tanto para essa gestante, que agora é puérpera, quanto para esse bebê. Então, existe uma pressão social, existe, às vezes, uma rede de apoio, né, despreparada, às vezes existem opiniões, né, palpites ali que realmente geram essa ideia de incapacidade, às vezes a falta de confiança em si para realizar os cuidados com o seu bebê. Então, nesse período de adaptação, tem os fatores hormonais, onde o organismo da mulher está se organizando para voltar ao seu estado normal, e nessa fase de adaptação, por vezes, aparecem esses sintomas. O baby blues não necessariamente te leva a precisar de um psicólogo, como eu estava falando, né, um pouquinho antes. Depende da intensidade e dos prejuízos que isso pode te causar, porque é uma fase de adaptação e você pode passar por esses sintomas, você pode, né, apresentar esses sintomas, mas não quer dizer que necessite de uma intervenção medicamentosa, de um internamento, necessariamente. Avalie, divida isso com a sua rede de apoio. Eu aciono aqui todos os que estão assistindo aí como rede de apoio também, para estarem atentos a esses sintomas, ao período em que ocorre, tá certo? Para a gente poder alertar e buscar um profissional se a gente identificar, né, que realmente tem prejuízos significativos ali, que está sendo não só difícil, assim, mas mais difícil do que se esperava, do que se imaginava, para tornar isso possível e tentar trabalhar de maneira preventiva, tá? Para que isso se torne, de fato, um sintoma aí de uma depressão, né, pós-parto. É importante a gente estar atento a esses sinais, que são diferentes de uma depressão, tá certo? Outro conhecido aqui, né, também com uma alteração significativa na saúde psíquica, é a depressão pós-parto. Esse transtorno, ele acomete de 10 a 20%. Então, perceba que o percentual já é bem menor do que o baby blues. Então, assim, a gente precisa pensar que não é essa fase de adaptação que mobiliza, que gera ali alguns conflitos mesmo entre o que pensa, o que gostaria, o que de fato está acontecendo, né? Mas é algo que acomete a funcionalidade, traz prejuízos significativos. Então, o humor rebaixado, a tristeza profunda, essa sensação de incapacidade, não é mais uma falta de confiança, mas é a sensação de não sou capaz, não dou conta, eu sou culpada por tudo que acontece, o transtorno do sono, não consegue dormir, deita, não dorme, não descansa, não consegue desacelerar, uma dificuldade de distinguir, por vezes, a realidade do imaginário. Alguns podem apresentar episódios de alucinação, outros não, mas isso não anula a possibilidade de uma depressão pós-parto. Ocorre até o segundo mês pós-parto, então, assim, existe ainda uma confusão entre o baby blues, 2 a 3 semanas, e após isso. Então, vamos avaliar a frequência e a intensidade desses sintomas, do prejuízo que eles estão causando, para a gente poder estar avaliando, estar atento à possibilidade dessa depressão, dessa alteração psíquica. E aí é necessário, sim, imprescindível, eu digo, né, a avaliação de um psicólogo e psiquiatra. São os dois especialistas da saúde mental, então pode procurar um psicólogo, pode procurar um psiquiatra, ou pode procurar os dois. A avaliação deles é importante nesse momento, tá? A alteração hormonal aí já é importante, o sofrimento em decorrência da dificuldade de amamentar, da nova rotina, já está aí um período já que, de certa forma, poderia estar mais organizado, né, dentro do seu espaço, da sua casa, do seu lar, com a sua rede de apoio. Então, isso chama atenção. E a psicose puerperal, que acontece 1 a 5 em cada 1000 nascimentos. Então, pensem que é uma situação, uma alteração grave mesmo, né, que por vezes precisa de uma avaliação, de uma conduta especializada,
às vezes, na intervenção de um internamento, por exemplo, porque esses pacientes, né, aqueles que têm um histórico de doença psiquiátrica, de algum transtorno, né, de fato, tem uma predisposição maior. Então, se já tem esse histórico, precisa de uma atenção, né, maior, precisa estar vigiando, de fato, essa puérpera, mas, assim, ele delira muito, ele alucina, ele não sabe o que é real, o que não é, ele foge da ideia do limite, do que pode, do que não pode ser feito, tá? Então, por vezes, até se expõe do não tomar banho, do não vestir uma roupa. Então, chega no nível, assim, de que foge do real, foge daquele comportamento que é esperado, tá? Não é sobre normal, é sobre o que é esperado para condutas e sobre aquilo que foge completamente. Então, a psicose, de fato, vem marcada aí num número infinitamente menor, né, de delírios, irritabilidade, transtorno do sono. Então, perceba que existem sintomas que se repetem aí nessas três possíveis alterações, mas que o que vai definir um ou outro são todos os outros critérios. Um só não define, tá? Tem a fase de adaptação, pode ser que isso se estenda ainda mais, mas que ainda assim não chegue no nível de comprometimento, não tem algum outro fator que justifique uma preocupação no sentido de estar, como é que eu posso dizer, impactando no funcionamento, não necessariamente traga prejuízos, aí a gente vai vigiando, monitorando e acionando um profissional para estar orientando, para estar auxiliando, como for possível, para que esse momento ele seja o mais tranquilo, né, que a gente possa tornar e oferecer para essa experiência. E aqui eu vou trazer um videozinho para vocês pensarem um pouquinho sobre essa questão, né, da perinatalidade, sobre gestação, parto, puerpério, sobre os impactos, sobre o envolvimento dessa rede, como eu venho falando para vocês, e depois a gente discute um pouquinho mais. Olá, papais e mamães, tudo bem com vocês? O meu nome é Irian, eu sou psicóloga, orientadora parental em disciplina positiva e especialista em terapia familiar. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a amamentação e a mãe no pós-parto. Vem comigo? Bom, vamos então começar falando sobre o pós-parto. O pós-parto já gera tensão nos papais desde o momento da gestação. Sempre chegam no consultório, no pré-natal psicológico, muito preocupados como vai ser o pós-parto, pois fala muito no baby blues, na depressão pós-parto, fala muito nas oscilações hormonais e de humor que as mamães têm, fala muito nos desafios que é ter um recém-nascido em casa, mas pouco ainda se fala sobre a amamentação, que também é desafiadora e também exige um apoio emocional muito grande das pessoas em volta dessa mamãe. Bom, vamos lá. Por que a amamentação ainda desgasta, né, e traz tanta necessidade de apoio para essa mamãe? Vamos considerar que essa mamãe já está sob os efeitos do pós-parto, que é um pós-cirúrgico, né, seja de um parto normal ou de uma cesariana, que é a privação de sono, porque o recém-nascido geralmente não dorme bem à noite, acorda várias vezes para mamar, o que é muito normal. A rotina dessa mamãe está sendo alterada, os hormônios estão sim sendo muito alterados, né? Tem uma oscilação muito forte de hormônio e considerando também o humor. As dificuldades que as mães têm muitas vezes de se alimentar nesse período pós-parto devido a essa tensão também é grande. Logo entra um período que tudo se associa à cólica do bebê, que também interfere na amamentação e no emocional da mãe, porque a mãe se priva também na alimentação. Enfim, são muitos pontos que acabam afetando esse pós-parto e influenciando no período de amamentação. Para a mãe conseguir amamentar bem, essa mãe precisa estar emocionalmente saudável. Ela precisa ter um apoio, ela precisa de pessoas que a apoiem para que ela consiga vencer esse ciclo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a amamentação ela não é algo instintivo, e sim algo
compreendido. A mãe precisa estar ali se doando, se dedicando, e isso exige muito do bebê também. É uma doação das duas partes e é um aprendizado para as duas partes. É um início doloroso, tem mães que sofrem muito com o peito rachado, tem mães que sofrem com o leite que desce de uma vez e acaba ocasionando uma mastite. Porém, todos estes desafios que a amamentação traz e que o pós-parto traz podem ser vivenciados se essa mãe tiver uma rede de apoio. Por isso é tão importante trazer os papais para o pré-natal psicológico, trazer os papais para sentar aí, para assistir um vídeo como esse, entender que por mais que a mamãe vive a maior parte, né, vive à frente de todas essas situações, o papai na posição dele pode sim fazer um grande papel, desempenhar um grande papel nesse momento na vida da mamãe e do bebê, sendo um grande apoiador. Acolha essa mamãe, acolha as dificuldades dessa mamãe, acolha as dores dessa mamãe, acolha os desejos dessa mamãe, acolha as necessidades emocionais dessa mamãe e mostre que você está do lado dela. É um momento onde muitos palpites surgem, onde muitas opiniões vêm a entrar no meio desse relacionamento e desse turbilhão de emoções que vocês já estão vivendo. E que é muito importante você, papai, você, pessoa que está próxima da mamãe nesse momento, né? Às vezes vai ser a própria mãe, às vezes vai ser a sogra, quem for a pessoa que fizer parte da sua rede de apoio. É muito importante que essas pessoas estejam preparadas e que assistam esse vídeo junto com você para que tenham melhores condições para te apoiar. Coloque as suas opiniões, coloque os seus desejos, coloque aquilo que você quer ou aquilo que você espera não ter que passar para que já seja uma preparação. Podemos sim fazer essa preparação durante o pré-natal psicológico, podemos sim fazer essa preparação da rede de apoio antes mesmo do período acontecer, mas é muito importante que lá, no momento, no pós-parto, ou se você está passando por esse momento agora, é muito importante que aconteça esse acolhimento a essa mãe. Principalmente o acolhimento emocional. Então, ter o apoio, ter uma rede de apoio é super importante nesse momento. Esse é o recado que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. O quanto as mamães precisam ser acolhidas em momento de pós-parto e desafio com a amamentação. E só assim ela vai estar bem para conseguir viver e passar por esses desafios de maneira mais leve possível. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Pronto. Então, como ela trouxe no vídeo, né, reforçando tudo aquilo que eu já havia dito, da importância desse acolhimento, de dividir, de expor tudo aquilo que é importante para você, do que você não deseja passar. A gente incentiva aqui, claro, né, o aleitamento materno, a gente sabe do quanto o leite é importante, mas a amamentação é um processo muito difícil, por vezes muito doloroso, precisa ser do desejo da mulher, precisa ser uma escolha amamentar, porque, de fato, abdica de muitas coisas, deixa de ser a prioridade, né, para priorizar alguém para tudo o tempo todo, há um vínculo ali que se fortalece também no momento da amamentação, que é super importante. Então, conversar sobre tudo isso, reconhecer quais os seus limites, até onde você consegue, até onde está assim, sendo doloroso. Então, compartilhe, fale sobre isso. Tem dificuldade de expressar, busque um profissional, busque alguém que você tenha mais intimidade, mas assim, se cerque de pessoas que possam cuidar de você, que possam te ajudar nos cuidados também com esse bebê. Nesse momento de pandemia é ainda mais delicado, né? Sobre qual será essa rede de apoio, como vou poder lidar com tudo isso, com essas restrições, mas identificar essas pessoas, falar sobre isso já é uma maneira de se preparar, de lidar com essa ansiedade, de tentar se organizar da melhor forma para tudo aquilo que pode vir a acontecer, né? Dos desdobramentos aí, dessa gestação, desse parto e durante o período do puerpério. Aqui tem algumas perguntinhas que falam sobre: existe algum prazo para os hormônios mudarem tanto o nosso humor? A gente não tem como estabelecer. Isso é algo assim que varia muito, né, da experiência de cada um,
da questão orgânica mesmo de cada um e de como cada um reage a essas alterações hormonais. Então, como eu estava falando, no primeiro trimestre é um período que tem uma maior alteração mais significativa. No segundo já tem uma maior estabilidade. No terceiro já há um aumento aí no nível de ansiedade. Mas isso é muito particular, a gente precisa avaliar cada um, não dá para generalizar, tá? E eu estou trazendo isso também porque quando a gente pensa no nascimento desse bebê, a gente pensa numa experiência familiar. A gente precisa pensar que não muda a vida diretamente do casal grávido, mas de outras pessoas que também estão conectadas a este casal, de outras pessoas que cercam também, né, esse casal, do trabalho de cada um, por exemplo, né, desta casa, de quem mora nessa casa. Enfim, então é importante pensar em termos de família grávida, de casal grávido, desconstruindo essa ideia de apenas ter uma mulher grávida. Então, estou reforçando isso justamente para a gente oferecer os maiores cuidados para esta mulher, porque no corpo dela, de fato, que ocorrem as transformações, a gestação, mas que esses impactos também, né, vão para todos aqueles que a cercam e que esta mulher, por vezes, precisa entender que pedir ajuda, que pedir cuidado, que se deixar ser cuidada, não é ser mais fraca, não é deixar de ser forte, pelo contrário, está buscando ali se fortalecer para lidar com essa ansiedade, com essa alteração hormonal importante, né? E com esses ajustes que acontecem aí com a gestação, com o parto, com o puerpério. E aqui, antes de finalizar, né, eu vou só trazer algumas perguntinhas outras que eu acho que eu já até respondi durante a aula, mas perguntaram sobre essa dor e alegria da gestante. Então, quando falam sobre essa dor e alegria, foi aquilo que eu trouxe da questão da ambivalência, do quanto é doloroso, do quanto é difícil, do quanto, de fato, é uma situação assim desgastante, que, por outro lado, tem a alegria de estar gestando. Então, entender esses conflitos, entender o que traz esses sentimentos é importante. Dor e alegria da gestante é, de fato, esperado esses momentos, que você passe por isso. Não é fácil, mas é possível. Então, vamos pensar na perspectiva de tá difícil demais para mim, não estou conseguindo lidar, contar com esse apoio. Se você não tem acompanhamento psicológico, se você nunca fez uma avaliação, essa pode ser uma oportunidade, tá? É sempre tempo, cada um no seu tempo, de acordo com as suas necessidades, com a sua demanda. Aqui teve uma outra pergunta sobre diminuir o sentimento de ansiedade, eu já falei. Qual a melhor forma de manter o emocional equilibrado durante o puerpério? É contando com essa rede de apoio, entendendo que é um processo difícil, que é uma fase que vai passar, mas que requer também, né, identificar seus limites, as possibilidades. E perguntaram sobre florais. Florais liberados para a gestante para lidar com a ansiedade? Bom, psicólogo não pode receitar nada, né? Nós não podemos prescrever nada. As nossas técnicas não utilizam nenhum tipo de recurso, seja floral ou não, para trabalhar a ansiedade. E isso é importante você dividir com o seu médico, né? Buscar as evidências desses florais, das intervenções desses florais, de quais são os benefícios ou os riscos que o uso desses florais podem trazer. Mas existem outras técnicas que podem te auxiliar com evidências já comprovadas, tá certo? Para o processo da sua saúde mental, desses cuidados nesse período da gestação. Então, pessoal, é isso, né? Gostaria de agradecer a todos pela presença, por estarem participando aqui conosco do Casal Grávido. Essa é a última aula, nossas aulas estão gravadas. Para quem tiver qualquer dúvida, pode estar enviando um e-mail para a gente. Nós vamos enviar um e-mail pedindo o feedback de vocês. Esse feedback é importante para que a gente possa estar aprimorando cada vez mais o nosso curso aqui do Casal Grávido, oferecendo mais informações, né? E atuando de maneira mais assertiva para te trazer mais segurança, mais confiança nesse processo tão difícil e tão desafiador que é a gestação. E convido vocês a estarem ligados nas redes sociais, que é onde divulgamos os nossos eventos, os nossos cursos, tá certo? Espero ter contribuído aqui para esse momento de vocês, espero que vocês tenham conseguido se sentir acolhidas, ter esclarecido as possíveis dúvidas que surgiram aí. Me coloco à disposição também, né, para poder estar esclarecendo qualquer dúvida que vocês precisarem. Então, busquem um acompanhamento psicológico se achar necessário, se julgar que está difícil. Não minimizem seus sentimentos, acolham, dividam. E aqui, o Hospital Santo Amaro, a equipe está
de braços abertos para acolhê-los e para dividir com vocês esse momento para tornar o mais leve possível, tá bom? Foi um prazer estar com vocês.